Se você gosta de inteligência artificial e investimento, você está no lugar certo. Porque aqui nesse canal eu fiz a combinação desses dois assuntos que estão muito em alta quando eu decidi criar, dentro do chat GPT, 3 carteiras de investimento focadas no longo prazo para que eu pudesse atingir a liberdade financeira. E eu fiz 3 vídeos anteriores a esse, explicando cada uma dessas carteiras, analisei individualmente, e agora, no vídeo de hoje, eu vou fazer uma comparação entre essas 3 carteiras, ver se alguma performou melhor do que outra, comparar com alguns indicadores que a gente utiliza aqui no mercado financeiro brasileiro, e eu tenho certeza que você vai gostar desse vídeo, então fica até o final. Seja muito bem-vindo ao canal Investidor Hydra, meu nome é Willer Neto e no vídeo de hoje eu vou comparar as 3 carteiras que a gente montou no chat GPT para tentar alcançar a liberdade financeira. Vamos ver se realmente essas carteiras performaram bem, se alguma acabou superando aí as expectativas. Então vou compartilhar a tela para ficar mais didático. Eu estou aqui no site Mais Retorno, na aba Simulador de Rendimentos, que é onde você consegue criar uma carteira de investimento e ver como que ela teria performado ao longo dos últimos anos. E eu vou recapitular bem rapidinho como que foi a composição dessas 3 carteiras para que esse vídeo faça um pouco mais de sentido. Como é que ficou a carteira que eu chamei de ChatGPT Crescimento? Ficou assim, da seguinte forma, presta atenção aqui nesse gráfico da direita. Classe de ativos: 30% no Tesouro Direto, 40% em ETF, 10% em fundo multimercado e 20% em fundos imobiliários. Se quiser tirar um print ou dar um pause aí no vídeo para ver com mais detalhes quais foram os ativos, tem aqui no lado esquerdo. A segunda carteira, que eu chamei de ChatGPT Conservador, ficou distribuída assim: 70% no Tesouro Direto, 30% em fundos imobiliários. Lembrando que isso aqui não fui eu que escolhi, tá, pessoal? Retornem lá no primeiro vídeo que vocês vão ver que foi o ChatGPT que me indicou toda essa composição, essa distribuição percentual aqui. Terceira carteira, que eu chamei de ChatGPT, distribuição ficou 30% Tesouro Direto, 20% fundos imobiliários e 50% ETF. E vamos para o que interessa, começar analisando esse gráfico de rentabilidade acumulada. E esse gráfico, só por curiosidade, começou em fevereiro de 2019. Só de olhar por cima, a gente já percebe que as 3 carteiras tiveram um comportamento parecido, retornos parecidos também nessa janela de tempo. E o que a gente vai ver agora aqui no finalzinho do gráfico? A rentabilidade acumulada neste período, que foi de 39% do ChatGPT conservador, 38,22% do ChatGPT e 29,31% do ChatGPT crescimento. E agora eu vou colocar alguns indicadores que você provavelmente já ouviu falar, que é o CDI e inflação. Por quê? Porque se você for montar um portfólio diversificado, ter que aprender um pouco mais sobre renda variável, ter que fazer uma gestão da carteira, rebalanceamento, aprender a escolher os ativos e todo esse trabalho, você geralmente tenta pelo menos, né, superar o CDI e a inflação. E algumas carteiras aqui estão ficando um pouquinho abaixo, né? Vamos ver, ó. Vou tentar colocar bem no finalzinho. CDI acabou ganhando de todas as 3 carteiras. O IPCA ganhou apenas do ChatGPT Crescimento. E tiveram 2 carteiras que ficaram ali no meio do caminho. Tá? Se a gente fosse comparar com poupança, as 3 carteiras ficaram superior. Tá? Poupança com 23%. E vamos colocar agora o índice de fundos imobiliários, que é essa linha preta, que teria ficado ali em 4º lugar. E vamos colocar o Ibovespa, a nossa bolsa de valores. Ficou em último lugar, 15%, ficou perdendo até para poupança. Vamos olhar agora outras informações importantes. No mês, essa aqui acabou ganhando, que é o ChatGPT conservador. No ano também foi essa carteira. Na janela de tempo total daquele gráfico acima, foi essa carteira que ganhou também. Nos 3 meses. Deixa eu ver aqui, 6 meses também. Os últimos 12 meses, 10% contra 6 das outras duas. 24 meses também ganhou.
e perdeu apenas no 36 meses, tá? Que a vencedora acabou sendo esta carteira aqui, que é a ChatGPT. Consistência, a gente vai ver quantos meses positivos e negativos. Deixa eu clicar aqui para pegar do maior para o menor. Quem acabou tendo mais meses positivos foi ChatGPT Crescimento e mais meses negativos. Vamos dar uma olhada aqui. Foi o ChatGPT Conservador, sendo que o maior retorno em um determinado mês foi de 8,12 do ChatGPT e o mês que teve a pior performance foi dessa carteira aqui. Deixa eu inverter a ordem. Ó, esse aqui, ó, menos 19,45% em um determinado mês, que foi da carteira de crescimento. Quem teve a queda um pouco mais suave foi essa aqui do conservador, então bate até com o nome da carteira, né? Realmente foi um pouco mais conservadoras que as outras duas. E vamos agora para o índice Sharpe, que é um índice bem utilizado no mercado financeiro, que faz uma relação entre risco e retorno. O que significa esse valor aqui? Quando estiver negativo, significa que o risco, a volatilidade da sua carteira não está valendo a pena em frente ao resultado que ela está trazendo para você. Tá? Se tiver positivo, significa que, poxa, você está correndo um certo risco, mas pelo menos está entregando um resultado ok. E quanto mais positivo, melhor. Tá? Significa que você está conseguindo diminuir um pouco a volatilidade, conseguindo entregar um bom resultado. E infelizmente esse foi um critério que foi reprovado as 3 carteiras. Ó. Ficou negativa a de crescimento, a de conservador e o ChatGPT. E agora eu vou falar da volatilidade. No período ótimo, a gente tem a carteira mais volátil como sendo a de crescimento, com 14,21%. Depois, ChatGPT e a menos volátil, a conservadora. Olhando agora para o gráfico de correlação, a gente percebe aqui no lado direito que elas possuem uma correlação positiva, ou seja, a maior parte do tempo. Quando uma sobe, a outra sobe também. Quando a outra cai também. O que bate com o que a gente viu lá no gráfico. Lembra que eu falei que só de bater o olho já dava para perceber que o comportamento delas eram parecidos? Então aqui acabou se comprovando. Gráfico de risco-retorno. Lembrando que aqui, ó, é só dos últimos 12 meses, tá? Não é do período ótimo que eles chamam aqui no mais retorno. Como que a gente analisa esses pontinhos aqui? Tá vendo aqui embaixo está escrito risco no eixo X, né? Que é essa linha de baixo aqui, ó, que vai de 0 a 10. Então, quanto mais para a direita, mais arriscado. Quanto mais para a esquerda, menos arriscado. E o eixo Y, que é esse que está na vertical aqui, que vai de 4 a 12, significa o retorno que você está tendo. E aí, quanto mais para cima, mais retorno, quanto mais para baixo, menos retorno. Então, o que a gente consegue ver aqui olhando essa bolinha marrom? Que ela está com risco de 8, trazendo um retorno de praticamente quase 7. Né? E tem uma outra carteira que está mais lá para cima, que está entregando um retorno bem superior, correndo praticamente o mesmo risco. Né? Então, isso é melhor. Né? Se você for pensar assim, poxa, eu vou correr o mesmo risco para ter um retorno maior, então eu prefiro isso. Se for para a gente correr um risco ainda maior ainda, a gente tem essa carteira, que é o ChatGPT Crescimento, mas que não está compensando, pelo menos nesses 12 meses. Por quê? Você está indo mais para a direita, ou seja, está trazendo mais volatilidade, mais risco para a carteira, e o retorno, que era para estar cada vez mais para cima, ficou mais para baixo. Então, essa aqui acabou não compensando nem um pouquinho nesses últimos 12 meses, comparando aí com as outras duas. No gráfico de volatilidade, a gente vê que tem algumas que estão mais voláteis que outras, né? Aqui em março de 2020, abril, a gente pega até 54%, 70%. Drawdown, que é um gráfico que eu gosto bastante, que mostra o tempo que o investimento, que a carteira leva para se recuperar depois de uma determinada queda. Estão com comportamentos bem parecidos, não percebi nada assim que chamasse muita atenção para uma, que favorecesse uma carteira ou outra. Inclusive, se vocês quiserem fazer também essa carteira dentro do mais retorno, para analisar com mais calma, e ver os números, né, bem certinho aqui dos gráficos, vocês podem criar. A única coisa que, se você não tiver o plano Premium, você não vai conseguir comparar as carteiras. Tá? Você vai ter que criar uma, analisar, criar outra, ou então acabar entrando com mais de um login, né, com uma conta de Google, e analisar em janelas separadas.
Então, Willer, qual que é a sua opinião? Qual que é a conclusão que a gente chega nesse vídeo? Eu vou dar aqui a minha opinião, pessoal. Vocês podem achar outra coisa, inclusive se quiserem deixar nos comentários, fiquem à vontade. Eu achei melhor essa aqui, ó, ChatGPT conservador, porque teve um índice Sharpe ligeiramente melhor, né, com uma volatilidade abaixo, né, a gente pegou aqui 11,98%. A queda que a gente teve também foi menor, de 13% aqui no pior mês dessa carteira, contra menos 19, menos 17, isso dependendo, né, da experiência que o investidor já teve com outros investimentos, foi muito conservador, vai acabar se assustando, então isso aqui conta, né, principalmente para quem está começando. E além de ter conseguido diminuir a queda, né, a volatilidade, foi a carteira, cadê aqui, ó, que teve o melhor retorno. Então a gente diminuiu o risco, diminuiu a volatilidade e conseguiu entregar ainda um melhor retorno neste período aqui, né, começando em fevereiro de 2019. 39,66%. Só colocando aqui de novo, só para vocês tirarem um print ou relembrarem comigo, ficou abaixo só um pouquinho do CDI, né, que inclusive nos últimos meses o CDI acabou ficando nos patamares altíssimos, né, de chegando a superar 13% ao ano. Então é normal ter nessa janela de tempo uma carteira que fique muito próxima ou até um pouquinho abaixo do CDI, né, por causa do ciclo que acabou pegando essa janela de tempo. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Esse foi o quarto da sequência que a gente fez sobre as carteiras que eu montei no ChatGPT, né, onde eu fiz essa comparação das 3 carteiras. E deixem aqui nos comentários qual que você acha que foi a melhor, se você investiria em alguma delas. Eu, durante os vídeos, eu fui dando um pouco da minha opinião. Eu acho que a carteira que eu tenho atualmente é melhor do que as 3, então não seguiria nenhuma das opções que o ChatGPT me entregou. Mas você, né, o que você acha? Me conta aí. E se gostou do vídeo, não esquece de clicar em curtir, se inscrever no canal para não perder nenhum vídeo. Me siga também no Instagram, porque lá eu faço postagens diárias sobre educação financeira e investimento. Muito obrigado pela sua presença até aqui e até a próxima.